hoje do Covid, tá? Então, eu sou professor de ciência, eu vou falar do Covid para vocês. Esse Covid-19 que está assustando todo mundo e tal. Vandir, que fonte que você está usando? A fonte que eu estou usando, gente, são fontes governamentais do governo federal. Então, não adianta ficar pegando na internet os assuntos, fazendo resumo. Ó, eu não sei o que vocês estão escrevendo, porque eu não leio, tá? Depois a Dé responde tudo, tá? Eu me concentraria, se fosse vocês, a prestar atenção, porque o assunto é muito importante. É mais importante do que escrever. Vocês podem escrever lá no final. Presta atenção no assunto. O assunto é muito importante. Onde nós fomos buscar isso? Eu estou lendo aqui, tá? Porque é muita coisa. No site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quem que é o ministro disso? É o Marcos Pontes, tá? É o cara que foi para a Lua. Ele nunca foi para a Lua, tá, gente? Ele pegou uma carona num foguete e deu uma voltinha, foi passear no espaço, fizeram um monte de experiência, não fez só plantar feijão, igual eu falo, é maldade isso, tá? Tem um preparo enorme para ser astronauta. Um dia vale a pena falar isso, por quê? Porque existe aquele projeto da SpaceX, vale a pena a gente retomar o assunto de foguete. Aliás, eu gosto muito, tá? Nós vamos falar da base de Alcântara, aí a Dé tem aí uma contribuição, porque ela esteve lá perto, ela teve... É na ilha? É numa ilha, né? É numa ilha. Tá numa ilha, mas a gente vai falar disso depois. Eu tenho sempre muito assunto. Onde que se encaixa esses assuntos? Onde eu vou achar na apostila? Não vai achar em apostila nenhuma. Por quê? Isso são assuntos desse ano que pode cair na prova se vocês forem fazer, tá? A ETEC sempre pega assuntos do ano, assuntos recentes. Então, vamos pegar assunto recente para discutir, tá? Por que para a gente esse ministério é importante? Porque nós temos o Elabora. O Elabora, gente, para ser aprovado, se vocês correrem lá no final do Elabora, tem um selo escrito inovativa. Dá uma olhada. Aquele selo é emitido por um órgão. Como que chama aquele órgão? Onde é que a gente... MDIC. O MDIC é parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Você precisa de uma autorização especial, a gente tem. Foi muito difícil conquistar aquilo, eu e a Dé conquistamos aquilo ali na pancada, tá? Foi muito difícil. E foi uma defesa nossa, foi muito legal. Um dia a gente fala disso para vocês. Esse ministério, gente, tem uma rede de especialistas. É muito importante isso. Então, o governo não está fazendo nada. Gente, o governo tem uma rede de especialistas. Qual é o tamanho da rede? Não tenho a menor ideia. Quem que são esses especialistas? Médicos, biólogos, cientistas e blá, 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 blá. Todo mundo pago com dinheiro público. De que governo? Governo federal, governo estadual, esse aqui é governo federal. Então a gente está vendo, o governo federal não tem feito nada. Vocês vão ver que o Brasil está, inclusive, bem adiantado na pesquisa do Covid. Tá? Então, mas esse assunto pode cair? Pode cair. Então vamos lá. Então, depois, se vocês quiserem fazer mais perguntas. Vandir, você sabe tudo isso? Não. Eu fiz pesquisa para falar com vocês, tá? Em lugar sério, tá? Então vamos lá. Eles definiram 4 estratégias importantes para fechar o assunto. Quais são as 4 estratégias? Primeiro, busca e teste de um remédio de reposição. O que é um remédio de reposição? O tempo de fazer uma vacina é muito alto. Depois eu conto para vocês sobre esse assunto. O tempo de fazer um remédio novo leva muito tempo. Então, vamos ver se tem algum remédio pronto que já sirva. Porque tem um remédio de piolho, tem um remédio não sei o quê. Tem um monte de especulação por aí. Esse pessoal não trabalha com especulação. O que eles fizeram? Pegaram 2.000 remédios que já existem e que já existem para vender, que o Brasil sabe produzir, que já tem no Brasil, e desses
usaram inteligência artificial, que é computador, e com entre esses 2.000 medicamentos, eles escolheram 5 que talvez dessem certos e depois fizeram testes in vitro. O que é teste in vitro? Pega a célula humana, célula in vitro no tubo de ensaio, tá? Isso é uma pergunta que pode cair para vocês. Pegam células humanas, coloca vírus ativo, coloca aquele medicamento e vê se ele funciona. Se funcionar, eles passam a fazer outros testes. Desses 5, o que mostrou resultado foi esse cara aqui, ó. Nitazoxanida. Putz, Vandir, você sabe o que é isso? Putz, eu nunca tinha ouvido falar dessa geringonça aqui. Depois vocês copiam o nome, tá? Por curiosidade, eu entrei para saber o preço dele. Eu vou consultar aqui, porque eu consultei também. Eu acho que custa R$ 38,00 o frasco dele. Acho que com 30 comprimidos. Uma quantidade absurda. O tratamento com a gente chama de Nita, o apelido disso, tá? Depois eu fui descobrir. O tratamento disso, gente, é feito por 5 dias só. Ou seja, vai consumir menos da metade da cartela. Qual o interesse em desenvolver um remédio que já está pronto? Laboratórios que estão querendo faturar em cima do Covid não vão faturar. Eles queriam fazer remédios que uma dose ia custar R$200, R$100, para chantagear os governos do mundo inteiro. A gente ouviu falar logo no começo. Aí começaram a testar a hidroxicloroquina, que ninguém mostrou que estava certo. Tem outros remédios, você lembra do nome de algum? Ivermectina, parece que funciona, mas estão testando também. E eu vi hoje que a Universidade de São Paulo está testando uma outra coisa que pode dar certo também, mas a Universidade de São Paulo é governo estadual, é outro órgão, tá? Não faz parte da rede de especialistas. Ou seja, primeira coisa é procurar um remédio que já existe e está pronto. A Anitta está mostrando que tem 94% de inibição sobre o vírus. Putz, o que é inibição? Ele não mata o vírus. Inibir não é matar. Pô, mas por que, tadinho do vírus, tem que morrer? Matar o vírus é mais difícil. Mas você pode falar para o vírus, chega de palhaçada que você não vai funcionar. Isso chama inibição. A inibição é feita numa protease do vírus. Protease, esse ase aqui, é uma enzima que destrói proteína. Vandir, que você sabe mais sobre protease de vírus? Nada. Quem sabe? O Zé. Pergunta para ele agora. Agora passa a bola para ele. Ó, Zé, você pode falar sobre protease de vírus? Se interessar para vocês o assunto, tá? Se vocês precisarem que eu pesquiso para vocês, tá? Aí eu vou fazer trabalho de pesquisa e vou falar para vocês, tá? Tem que pegar um site sério, tem que achar um site. Os sites chamado de adultos são chatos para burro, porque eles escrevem numa linguagem muito difícil de ler, tá? Então vamos lá. Esse remédio estão testando. Por que não está dando... Tem gente já recebendo kit de remédio. O que frustrou todo mundo é o remédio custa barato, com a graça de Deus. Ninguém vai faturar. Vacina. Por que vacina demora? Puxa vida. O protocolo de testar uma vacina é muito longo. Olha por quê. Eu também não sabia. Achei muito legal. O vírus tem que fazer um negócio de sequenciamento gênico. O que é isso aí? Tem que ver se o vírus que está na China é igual da Rússia, que é igual da Espanha, que é igual da Itália. Corre o risco de ser um vírus diferente. Ele é diferente? Não sabemos se é diferente. Então, todos os países têm que fazer um mapeamento genético. Já descobriram variantes do vírus. Toma cuidado que toda hora, principalmente quem assiste Rede Globo, tem uma informação errada. Rede Globo tem um jornalismo ruim. Não vou dizer que ele é todo ruim, mas ele é ruim. Ah, porque o Felipe Neto, coitado, ele não está sabendo o que está falando.
Vão nas fontes oficiais sempre, tá? Tem que tomar muito cuidado com quem ouve, porque tem muita gente falando caca, tá? Toma cuidado com isso. Então, vamos lá. Vacina, deixa eu ver aqui, é muito complicado fazer, porque tem que fazer o sequenciamento, tem que ver se o vírus é igual em todo o planeta, se estão fazendo, porque tem uma desconfiança que não. Se descobrirem uma vacina, primeiro tem que testar em animal, porque faz parte do protocolo. Chama vacina, porque a primeira vacina lá que foi desenvolvida para varíola foi desenvolvida numa vaca. Vacina, na verdade era vaquina, né? Hoje não usa vaca mais. A gente até levava alunos para ver. Não, a gente nunca viu fazer, né, Dé? Mas a gente ia ver o tratamento, né? O lugar onde eles faziam, no Butantã. Eles fazem com cavalos de raça, bem tratados, bonitos, e tiram um pouco o sangue do bicho. Não, estava planejado fazer um monte de coisa legal esse ano, paciência, tá? Mas um dia a gente foi na Bolsa de Valores, a gente fez muita visita com alunos já, né? A gente tem aí todo um histórico de viagens com os alunos muito legal, tá? Então, vacina, eles dizem que talvez só para o começo do ano que vem. Não, porque tem a vacina do Dória, tem a vacina do Bolsonaro, tem a vacina japonesa. Olha, eu li isso faz 3 dias. Ou fazem 3 dias? Faz 3 dias. Então, eu não estou enganado, não estou nada, tá? Daqui 3 dias pode ser que tudo isso aqui mude. Então, fiquem espertos aí, tá? O assunto Covid pode cair, o assunto álcool gel pode cair, nós vamos falar de tudo isso aí, tá? Vamos lá. Busca por testes diagnósticos nacionais. Vamos lá. O Brasil comprou um monte de kit que não funciona às vezes. Então, vamos lá. Tem esse swab, é o que está sendo usado. Escreve, acho que é swab, mas chama LeSwab. É o teste de farmácia que estão fazendo, é caríssimo, tá? Tem que desenvolver um teste mais barato e que sirva para o vírus que está aqui. Então, não descobriram isso ainda, paciência. Então, estão atrás. Não, o Brasil não quer comprar teste de ninguém, o Brasil quer produzir, o Brasil tem, as universidades têm fábrica, tem fábricas que são do governo de remédio, porque o governo distribui remédio de graça no Brasil, é uns poucos países do mundo. O que precisar, nós conseguimos produzir. O governo pode produzir vacina, o Brasil produz tudo que vocês imaginaram, tá? O Brasil exporta, inclusive, soro de cobra, só para vocês saberem, tá? Legal? Para fazer... O mundo não tem tecnologia toda para isso, para aranha, para cobra, para escorpião. O Brasil é líder disso no Butantã e no Manguinhos, né, Dé? Lá no Rio de Janeiro, tá? A outra coisa é a patogênese. Patogênese, gente, é saber... Patos é doença, tá? Como que a doença ela vai agir? Poxa, mas como que essa doença ela age? Como que o vírus age? Então, já descobriram, tá? Que ela tem algum comportamento, que ela gosta do pulmão e que pessoas de grupo de risco podem pegar. Quem é pessoa de grupo de risco? Eu sou de grupo de risco. Por quê? Não por ter 60 anos, tá? Mas antes, quando eu não tinha parado esses dias, eu era obeso. Agora eu emagreci bastante, tá? Eu não sei, tem gente que chama gordo, eu não sei do que vão me chamar, tá? Tem que achar outro apelido. Então, diabéticos, gente com pressão alta, hipertensos, fumantes, pessoas que já têm uma doença respiratória qualquer, cardíacos, eu sou cardíaco, mas
Ser cardíaco, 20% da população brasileira é cardíaco de algum jeito, tá, gente? Então, cardíaco significa que seu coração, em alguma hora, tem algum probleminha. Não tem nada de complicado nisso, tá? Estou aqui bem feliz. Se não fosse agora aí uma mãozinha nas férias para passar mal, eu estava inteirão, tá? Pode ver que eu estou até menos bêbado. Eu estava assistindo um vídeo meu, eu estou menos bêbado, agora já está dando aula, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Aqui, acho que já foi tudo. Espera aí, aguenta as pontas aí, que isso aqui tem pesquisa aqui para mostrar para vocês. Ó, uma coisa legal. Essa nitazoxanida, ela tem carbono, então está na tabela periódica, tem hidrogênio, está lá na tabela periódica, tem oxigênio, tem lá na tabela periódica, tem enxofre, tá lá. Esses númerozinhos aqui significa quantos deles tem na molécula. Sugestão para os mais curiosos. Acaba a aula, vai lá para o Google, nitazoxanida, imagem. Vai ver o tamanho da estrutura. A estrutura dela é linda, tá? Se alguém depois tiver interesse na estrutura química, mas eu acho que é uma bobagem vocês se fixarem nisso. Tem coisa mais legal para vocês verem. É que tem um pessoal aí com fogo no rabo de aprender e quer saber tudo, tá? Não vou nem falar nome aí, porque precisa saber que isso aqui é assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui que é interessante para vocês. Como é feito, como eles estão fazendo o teste? Descobriram que desses 5 remédios, um funcionava. Aí eles fazem um exame que chama duplo cego. É muito legal o que é o exame, o exame duplo cego. Duplo cego significa o seguinte, eles dão um monte de remédio para o cara, em geral 5 remédios, 6, 10 remédios, tá? O cara não saber se ele tomou ou não o remédio e não sabe o nome do remédio. Isso é um ensaio duplamente cego, ou duplo cego. Duplo cego significa o cara que recebeu o remédio não sabe se recebeu de verdade o remédio. Por quê? Para não ter aquela coisa, tomei remédio, eu vou sarar, tomei remédio, eu vou sarar, tomar remédio, eu vou sarar, tá? Não é poder da mente isso, é chamar fé, sei lá, chama do que você quiser, tá? O ser humano tem essa capacidade, algumas pessoas têm, tá? De sarar desse jeito, tá? Eu acredito que ajuda. Você tem uma fé miserável e ajuda, tá? Então, legal. Então, eles fazem esse teste, fizeram esse teste, eu vou agora ler, em 500 pessoas que estavam infectadas, assinaram um protocolo, tem que assinar para falar que vai fazer. Um dos caras que foi cobaia foi o próprio ministro que estava com Covid, tá? Marcos Pontes, estava lá com Covid, já no pulmão, estava incomodando ele. Quem pega no pulmão, a maioria vai parar no hospital e morre no hospital, tá? Ah, mas tem muita gente recuperada. Tem. Mas se o cara for, por exemplo, se a Dé tivesse tido, assim, falta de cuidado de me levar para um hospital, eu tinha morrido do AVC, mas estava saindo com um carimbo na bunda de Covid. Por quê? Quem morre no hospital com sintoma de Covid está com Covid. Pode morrer do que quiser, ataque cardíaco e tal. Então, teve muito diagnóstico falso. Quanto? As pessoas não sabem. Então, esse número de 100 mil pode estar errado, tá? Não estou dizendo que está, porque ninguém provou até hoje que está, mas pode estar errado. Você pode ter morrido de gripe comum, que é H1N1, pode ter morrido de tuberculose, pode estar morrendo de qualquer coisa. Se achar o vírus do Covid no seu corpo, vão carimbar Covid para você, tá bom? É assim que funciona em hospital, tá? É má fé? Não. Até alguém comentou, acho que foi o Lázaro que comentou, para ganhar dinheiro. Infelizmente é para ganhar dinheiro. Por quê? Estava fácil para as prefeituras ganhar dinheiro fácil do governo federal. Estava fácil para os governos estaduais, federais, federal não, estadual ganhar dinheiro. Por quê?
O Congresso liberou uma quantidade gigante de dinheiro. Tanto que o Brasil corre o risco de ter um rombo na finança por causa disso tudo. Por quê? O governo está dando, não sei se são 300 ou 200 reais, depois os alunos dão uma olhada para mim, porque eu não sei esse número, vai manter isso por um tempo para ajudar algumas famílias, ajudou empresas. Olha lá, teve alguém que acho que botou o valor aí. Foi? Que teve gente que sabe o dinheiro, depois se souber, põe, tá, eu não sei. Esse dinheiro está ajudando as famílias. Ah, porque o governo não está dando mais. É muita gente querendo ganhar esse dinheiro. Até no começo teve abuso, parece que conseguiram agora dar uma melhorada. O governo federal está ajudando com dinheiro, onde pode, mas o Brasil está se enforcando. O ano que vem, se não a gente der um jeito, a gente vai bater num negócio chamado teto de gasto. O teto de gasto significa gastar mais do que tem. Vocês todos têm família. A família, quando gasta mais do que tem, fica devendo no cartão, fica devendo, fica pendurado. Toda a família já passou um dia por isso, tá? Eu e a Dé cansamos de passar por isso já, tá? Então a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que às vezes a gente erra nas contas e gasta mais do que tem. Normal, no mundo adulto isso é normal. Quando acontece isso, começa a chegar as cartinhas em casa, as pessoas começam a encher o saco, começa a briga por dinheiro. O governo federal, se não tomar cuidado, o ministro Guedes está avisando, nós vamos estourar o teto de gastos. A gente vai ter problema no ano que vem. Então, isso faz parte do mundo adulto. Vocês têm inteligência suficiente para entender esse assunto. O Brasil está gastando muito dinheiro para controlar essa pandemia, para não deixar as pessoas empobrecerem, morrerem em casa sem trabalho. Muita gente ficou na mão. O lancheiro, que trabalhava na rua, o cara que vendia churrasquinho, o vendedor de porta em porta ficou na mão. Mas o iFood está cheio. O iFood, gente, é um negócio só. O cara que não tinha restaurante adaptado para fazer entrega, fechou um monte de loja, fechou. Quem é de Santa Bárbara e Americana ou qualquer outra cidade, passa para ver a quantidade de negócios que fechou. Fechou bar, fechou restaurante, fechou loja. Por quê? As pessoas ficaram sem trabalho. A minha irmã perdeu dois trabalhos por causa disso. Até Uber teve problema, tá? Então vamos lá. Essas pessoas que fizeram o teste, gente, está voltando já o teste e tem essas 94% de aprovação. Se der certo, o que estão fazendo? Vão fazer o tratamento preventivo. Apresentou o Covid no estágio inicial, dá o remédio e, se funcionar, a pessoa já não precisa mais nem ser hospitalizada. Por isso é que a gente pode sair desse estado de ficar guardado em casa devagar, tá? Porque a gente atingiu um negócio chamado imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Tem vírus que, para imunidade de rebanho, gente, vocês precisam ter 50%, 60% de gente em casa guardado e teve que, vamos fazer um lockdown, que é parar tudo, e vamos fazer. Foi feito tudo errado, tá? Para nossa sorte, porque podia ter quebrado mais o Brasil. Com 20%, chegaram à conclusão que com 20% de imunidade de rebanho que a gente atingiu em maio, ou junho, maio, a gente já podia ter saído desse estado de neurose. Puxa, por que não saiu ainda? Porque o governo estadual é que está mandando. O Dória agora está liberando mais rápido, porque acabou o dinheiro do Dória, acabou o dinheiro do Careca, lá do Covas, acabou o dinheiro fácil, o governo federal não tem mais dinheiro para fazer pagamentos, acabou o dinheiro, tá? E agora vão abrir, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Só para você saber. As pessoas falam assim, porque a Inglaterra está na frente, porque os Estados Unidos está na frente, porque a China está na frente.
Gente, os 77 países do mundo que estão testando agora a vacina, todos têm uma rede onde eles falam, qualquer pergunta pode falar para mim que dá tempo de responder. Esses 77 países trocam informações pela internet, do mesmo jeito que vocês trocam figurinha, o Zap Zap, sei lá o nome, tá? E com a mesma velocidade. O negócio é impressionante. Isso significa que todos os países estão por dentro do que todos os países fazem. O Brasil paga para estar nesse grupo, paga um pouquinho de dinheiro, mas fazem muita pesquisa, publicam toda hora resultado. Esses resultados não saem pela OMS, Organização Mundial de Saúde. A OMS só fez caca durante a pandemia toda. Por quê? Eles têm uma rede muito pequena, muito fechada de gente. A OMS pertence a quem? ONU pertence a quem? Sem ideia. É um braço da ONU, tá? A ONU tem feito caca faz muito tempo, tá? Mas infelizmente. A OMS errou, escondeu o problema, tentou desqualificar alguns remédios, ela agiu de forma contra a ciência, tá? Foram dando preferência para algumas publicações, isso está errado. Esse grupo de 77 pessoas, que o Brasil faz 77 pessoas, não, 77 países, com muita gente, cientistas inteligentes de verdade, trabalhando dia e noite, pesado, estão procurando a vacina. A primeira coisa é descobrir se o vírus é igual. A segunda coisa é descobrir quem fizer a primeira vacina manda para todo mundo. Quem está ganhando nesse momento? Faz 3 dias. Ninguém está na frente. Então, existe uma desconfiança da vacina russa, uma desconfiança da inglesa. O Bolsonaro tem uma vacina. O Brasil tem alguma coisa já. Ninguém tem uma solução ainda, tá? Isso aqui é o que mais de moderno tem informação. Não tem informação mais recente do que essa. De onde eu tirei? Tem 4 dias ou 3 dias que eu tirei? 3 dias. Tirei direto do Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Ou seja, mais fresquinho do que isso aqui não tem. Eu vou começar a passar informações para vocês, é bom vocês reterem informação. Eu vou, para as próximas semanas, escolher outros temas, que são temas relevantes sempre. A gente está aberto à discussão, quiser discutir com qualquer professor do Gênesis, pode discutir, tá? Eu não sou o único professor aqui, pode discutir. Quiser discutir com o professor daqui da plataforma, a gente está completamente à disposição. A Déa sabe muito desse assunto, eu sei bastante, todo mundo sabe. Cada um tem um nível de informação diferente, colhe a informação de um jeito diferente, tá? Eu tenho minhas fontes, eu uso sempre a fonte oficial, porque professor honesto tem que ir direto na fonte, tá bom? Isso é ciência boa, isso é ciência de verdade, tá? Não é achismo, nada disso, tá? Que horas são, Dé? Ó, dá tempo de vocês fazerem alguma pergunta para mim, se precisar. Vamos lá. Pode abrir aí a estação de pergunta. A gente tem tempo de fazer pergunta. Vai. Pergunta agora, desse assunto. Vai. Pode perguntar. Por mais que vocês achem que seja bobagem, tá? Pergunta agora. Olha uma pergunta que poderia caber aqui. Por que as escolas não voltam já? Depende de governo estadual, tá bom? Isso depende de uma posição de governo. Então, não é uma posição nossa. Nós não decidimos isso, tá? A gente só acata a lei aqui, tá? A gente está lidando com crianças, desculpa, mas
jovens, e adolescentes, e nós temos adultos também, nós temos todo tipo de gente aqui, tá? Então, nós não podemos brincar com a saúde dos outros. Olha lá, tem uma pergunta. Era isso que eu ia perguntar depois. O quê? Pessoal, pergunta se não estejam relacionados com o assunto que ele está falando, eu respondo depois, tá? Ó, se o assunto não fizer parte dessa aula, a gente não vai responder dentro da aula. Essa aula hoje é sobre Covid. Vocês podem perguntar sobre o Covid, tá? É muito importante vocês saírem bem informados daqui hoje, porque esse assunto vai ser assunto de prova. Tem muita informação errada por aí, tá? A ideia é corrigir as informações para vocês, tá? Se eu tiver depois mais informações, eu vou trazer mais informações. Vai ser uma espécie de jornal nacional aqui para vocês, tá? Legal? Olha uma pergunta que cabe aqui. Por que, por exemplo, que o álcool tem que ter água, não pode ser álcool puro? No começo, inclusive, da pandemia, não pode. O álcool puro faz mal para a saúde. Por quê? Para ninguém no posto comprar álcool, tá? Por que as cervejarias e fábrica de bebida ofereceram álcool gel para todo mundo? Porque, gente, é muito barato fazer álcool gel, tá? A gente até aqui ia fazer álcool gel para distribuir, mas antes um monte de gente distribuiu de graça, porque no começo tinha gente se batendo até em supermercado, tá? Se na prova estiver uma questão perguntando qual animal ele te mora, Não vai ter isso, não vai ter isso, tá? Eles vão perguntar, porque também, na verdade, ninguém sabe. Ah, porque foi do alimento do morcego chinês. Gente, esse vírus me parece um vírus que já existe. Então, não vamos inventar moda. Tudo que não for científico não cai na prova. Então, não vai ter essa pergunta, porque a Paula Souza, principalmente, que faz os vestibulinhos, é muito séria. Ela vai botar assunto que seja científico. Se não for, se eu não tiver certeza que é científico, eu não vou falar para vocês, tá? Quando eu falei da vacina, que foi desenvolvida a varíola, que é outra doença, aí sim, é a vaca, tá? Nós vamos ter que falar ainda um dia da gripe espanhola. Foi do mesmo tamanho, matou muita gente, mas tinha um problema, as pessoas não tinham a menor noção do que estava matando a população, tá? Teve na história a peste negra, foi outro problema, tá? Acho que foi uma pulga, né, Leandro? Deu problema? Foi uma pulga, eu ia assistir um filme. Esse é outro assunto, se precisam de entrar nesses assuntos, isso foi lá na Idade Média da peste negra, foi muita gente morta, tá? Na época você morria de peste, de guerra ou de fome. A época era outra. Depois no Brasil teve a gripe espanhola, mas ela também atuou no mundo inteiro, tá? Matou bastante gente no mundo inteiro. Acabou também de repente. Depois teve no Brasil H1N1. Ninguém ficou isolado como está agora, tá? Por quê? Porque ninguém ganhou dinheiro em cima disso, tá? a pessoa pode pegar mais de uma vez esse vírus, então tem que a pessoa pegar regularmente. Ó, o que eu li? Que ninguém pega duas vezes. Eu li isso no Ministério, tá? Às vezes sai notícia de que a pessoa pegou de novo e tal. Às vezes, a primeira vez o teste deu positivo e errou. A gente não sabe ainda, então essa pergunta não pode cair, tá? No geral, com a medicação que estão usando, em 5 dias a pessoa melhora. Se ela for para o hospital com balão de oxigênio, ela pode demorar o tempo que eu preciso, tá? Eu quase precisei, que a Débora me levou para o hospital de balão de oxigênio. Se eu tivesse ido com balão de oxigênio, provavelmente eu teria morrido, tá? Estava bastante doente mesmo, tá? E você mais pergunta desse assunto aí?
montes de pessoas foram substituídas de jeito nenhum. Ó, não tem notícias a respeito. Não existe no noticiário isso, tá? Não existe no Ministério nada disso, tá? Então, essa informação não é oficial. Então, vamos lá, o que mais? Eu vi isso aí que vocês estão falando em alguns sites. Toma cuidado, tá? Então, tira isso aí do... Eu vi isso num monte de sites. A Dé quer falar sobre isso. Toma cuidado. Eu vi muita coisa errada. A Dé depois vai falar com vocês. Vê se tem mais alguma coisa que eu possa resolver. Teoria da conspiração, vocês acham que pode ter sido implantado? Ó, gente, então vamos lá. Criar vírus, qualquer virologista sabe criar. Só que, se for um país interessado nisso, o país não pode ter economia afetada por isso. É burrice. É igual você acabar de fazer cocô, jogar o cocô para cima para ver se ele vai cair na sua cabeça. Vai cair na sua cabeça. Nossa, caiu na minha cabeça. Que vantagem eu levei disso? Nada. Tá? Se você tiver que jogar cocô nos outros, você joga de lado. Tá? É burrice. É burrice você fazer isso. Tá? Não existe vantagem nenhuma disso para ninguém. Então, eu vi um monte de teoria da conspiração, que os chineses infectaram o mundo inteiro e vacinaram toda a população deles. Balela, bobagem. Por quê? O impacto no mundo do medo, não da doença, do medo da doença, foi muito grande. Teve gente que se matou em casa, teve gente solitária, que ficou sozinha, ficou maluca. Teve gente, companhia de avião fechou, porque não tem viagem. A Disney fechou os dias. Imagina quanta gente perdeu viagem para os Estados Unidos. A minha irmã mesmo está com a viagem marcada, não pode ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, a gente não quer brasileiro aqui. Nenhum país tem vantagem. Eu e a Dé vimos um relato impressionante de um cara queimando um cadáver na rua. Onde era Equador, eu acho. No Peru. Morreu, as pessoas com medo de ficar doente, foi lá, jogou gasolina em cima do corpo no meio da rua e aí todo mundo começou a jogar um monte de corpo lá. Parecia aquele zumbi, filme do zumbi lá, ataque zumbi, não sei o quê. Horrível. Mas tudo isso é neurose coletiva, tá? Isso é neurose, isso aí é tudo bobagem, tá? Então, quem vai plantar um vírus não planta vírus para matar o mundo inteiro e morre junto. Você mata os outros e fala, eu vou levar alguma vantagem financeira. A história de que a China começou tudo isso, na minha opinião, é besteira. Senão ela não teria sido tão afetada. Ela foi muito afetada financeiramente. As pessoas perderam a confiança na China. Tem empresa do mundo inteiro saindo da China, indo embora da China, porque não quer mais voltar para a China. Tá? A China vai perder muita coisa do mundo inteiro. Ela começou a perder e está em silêncio. Tá? Parece que tem mais alguém com uma pergunta. Na verdade, uma forma de contágio é semelhante da gripe espanhola? É semelhante. O contágio com ela é muito fácil. Por quê? Gente, então vamos lá. Tem uma experiência muito legal na internet. Se eu achar, se alguém lembrar, eu vou procurar. O cara suja a mão com uma substância fluorescente. E ele passa uma tarde brincando num monte de coisa. E vai, mas de forma inocente. Abre a porta do banheiro, fecha, esquece que passou aquele negócio na mão. Só que aquele negócio vai sendo passado para todos os objetos. Em um dia, gente, ele infectou todas as coisas do ambiente dele. Quando eu falo todas as coisas, não adianta ficar passando um alquinho na mão. Desculpa, é bom, só para respeito. Máscara é bom? Máscara não segura vírus. Ela segura, desculpa usar a expressão, perdigoto. O que é o perdigoto? Gotinha de saliva. É a gotinha de saliva de uma pessoa que, quando a gente fala, infelizmente, a gente cospe para burro. Eu não falo cuspindo, é que você não vê que todo mundo fala cuspindo.
Eu tinha um professor que a gente assistia aula com ele brincando com o guarda-chuva ligado, de tanto que o cara cuspia. Tá? Era um negócio assim impressionante, tá? Mas todo mundo solta pequenas gotículas e essas gotículas podem atingir outras pessoas. Então, usar máscara é legal, porque segura o perdigoto, que essa gotinha pequenininha, pode ser uma máscara de tecido qualquer. Teve uma época, tem que ser 2 tecidos, 3 tecidos, bobagem. Um tecido simples basta, tem que ser confortável, para não ficar aquele quente para burro, tá? Pode ser o mais simples possível, protege nariz e boca, que são órgãos respiratórios, que é importante. Agora, minha pele. Putz, eu sentei no banco de jardim, entrei no meu carro, peguei no carrinho de compra. Gente, você se contaminou. Quem contaminou as pessoas em casa foram as pessoas que estavam na rua. Eu, por exemplo, seguramente já fui contaminado por esse bicho. Por quê? A Dé é obrigada a sair para a rua. Ela vai para outro estúdio. O Rafa tem que sair, fazer coisas dele. O único que está em prisão domiciliar aqui sou eu. Eu dou graças a Deus no dia que alguém tem que ir no supermercado para eu ir junto. Acho que hoje ainda tem uma cena dessa aqui. Eu de vez em quando saio. O que eu tive? Queda na quantidade de vitamina D. Putz, por que vitamina D? Eu não estou tomando sol. A vitamina D ela é produzida na pele humana quando você toma sol. Por quê? É o resultado de uma reação na tua pele. Tá? Vai. Vê se tem uma pergunta. Qual dos dois vírus tem os piores sintomas, o coronavírus e a pneumonia? Depende. Depende. As duas são ruins. Gente, não tem doença ruim. É doença boa. Pesquisem sobre uma doença chamada ebola. Os relatos de ebola são os relatos mais tristes que eu já vi. Graças a Deus, o vírus se propagava com uma tal violência que nós chegamos a ver relatos de pessoas que, a hora que morria, dissolvia os órgãos da pessoa. Era um negócio muito... Eu não sei se você lembra disso, na época do ebola. Foi muito triste. Depois teve o antrax, teve o SARS. Ah, porque gripe do frango, gripe da vaca louca, tadinha. A vaca ficava meio maluca, tá? Vírus, gente. Toda hora tem vírus novo na praça. Ah, mas é invenção humana. Para com isso. Vírus pode aparecer em qualquer lugar. Esse vírus da AIDS não existia até os anos 70, 80. Não existia, a gente não ouvia falar. Talvez existisse, mas começaram, de repente, a se multiplicar. Agora, nossa, não pega AIDS mais. Eu acho que pega. Mas existe um monte de coquetel, dá para ser. Mas no começo, gente, morreu muita gente de AIDS, tá? Era outra, ficou com o estigma de doença dos gays. Tudo bobagem, isso. Era doença de gente promíscua sexualmente, tá? Gente que ia lá e fazia sexo com qualquer pessoa, de qualquer jeito. E era uma bagunça muito grande, tá? Parou isso aí. Vai lá dentro. Essa pergunta você tem que fazer para o Zé. O Zé é campeão disso. Pergunta isso para o Zé. Guarda essa pergunta. Vírus, departamento do Zé. O Zé é especialista nisso. Eu sou bioquímico, ele é biólogo. O bioquímico é o cara que sabe química e um pouquinho de biologia. Ele sabe um pocão de biologia, tá? E um pouquinho de química. É o contrário. Vai. É isso que é legal. Não. Isso é legal e isso pode ser discutido, inclusive, com o Zé, discutido comigo. A gente tem visões diferentes, a gente tem leituras diferentes. O álcool gel, ele inibe, ele causa inibição, mas matar ele não mata. Tem vírus que aguenta baixa temperatura, alta temperatura.
Esse vírus só vai se multiplicar desse jeito, por enquanto, em células humanas. Se estiver fora das células humanas, é um vírus qualquer, tá? Água com sabão leva o vírus embora. Esse remédio aqui leva o vírus embora. O álcool gel faz a asepsia. O que é asepsia? Garante que não tem nada na sua mão que vai te fazer mal, tá? Por que o álcool tem que ser gel? Tem um pouco de água dentro, para demorar mais para evaporar. Se o álcool for puro, ele evapora muito rápido. Igual acetona. As meninas conhecem acetona na unha. Sopra, ele vai. Álcool puro. Com um pouco de água, ele fica mais lerdo, fica tipo Evandir assim, demora um pouco mais. Tá? Vai lá. Zé. Pode perguntar tudo isso para o Zé. Pergunta antes para o Zé poder pesquisar, é lógico. Gente, ninguém vai entrar aqui chutando nada, tá? Eu nunca vou falar do que eu acho. Vou falar do que eu li, do que eu não li, tá? Então, que horas são, Zé? Gente, eu vou parando por aqui. Esse aqui é o Jornal do Vestibulinho Nota 10 e William Bonner. Agora a câmera eu desligo aqui para vocês. Tá? Ó, a Dé vai continuar o assunto com vocês. Não, eu vou te tirar porque eu preciso dar uma saída. Espera aí, deixa eu tirar o microfone aqui. Dá uma saída para vocês. Pessoal, nem vou encaixar o microfone aqui, eu só queria esclarecer aí alguns pontos importantes. Na sequência, a gente vai ter aula de gramática, tá? Antes que vocês perguntem. O que é importante da gente pensar desses conteúdos agora aí, de atualidades? Essas curiosidades não vão ser cobradas de vocês numa prova, tá? Então, por exemplo, a respeito dessas últimas perguntas que vocês fizeram, e principalmente aquilo que é muita especulação, sabe? Qual que é a origem do vírus? Se foi implantado por alguém, e coisas assim, né? Todas essas informações são fruto de especulação. O que significa isso? Não tem como a gente afirmar, a gente quem? Ninguém. Não tem como as pessoas falarem, olha, é isso ou não é. O que existe sim é todo esse estudo que o Evandir comentou com vocês a respeito de medicamento que possa ser utilizado e a respeito de vacina, né? Isso sim é importante, isso poderia aparecer não como cobrança de conteúdo para vocês, mas como texto, tá? Principalmente pensando lá nas provas das ETECs ou ainda exames de bolsas de escolas particulares. E aí, dentro desse texto, alguma informação sendo cobrada a respeito de matemática, de física, de química, de biologia ou até de interpretação de textos. A ideia é só inteirar vocês a respeito daquilo que esteja acontecendo, tá? Claro que esse esclarecimento que foi feito agora não é a única base de informação que vocês têm que ter, mas outra questão importante que o Evandir levantou aqui é a fonte de informações que a gente usa para poder se informar, né? Então, tomem cuidado com, por exemplo, programas sensacionalistas de TV mesmo ou de internet, canais de YouTube que não tenha por diretiva um infectologista falando, um médico, algum biólogo de fato, né? Quando a gente fica só na história do achismo, é muito ruim e aí essas informações distorcidas acabam sendo propagadas, tá? Comentários a respeito de comparação entre vírus e sintomas, nenhuma prova vai fazer com vocês. De novo, claro, é natural que vocês tenham curiosidade, isso é ótimo. Busquem mesmo por essas informações na internet, mas em sites que sejam confiáveis, isso é importante, tá? Aí, de repente, vamos supor que você escutou o Evandir falando assim: eu vi lá no site do Ministério. E aí alguém falou em casa que esse governo é uma porcaria. Tudo bem. Só que o que eu sempre falo, inclusive para os alunos do vestibular, né? Já estou sempre antecipando a vida de vocês, vocês já perceberam.
Mas o que eu sempre falo, inclusive para os alunos do vestibular, não importa se você concorda ou não com aquilo que a mídia propaga. Então, por exemplo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Veja, os telejornais que são propagados pela televisão, todas essas fontes de informação, certas ou não, erradas ou não, são as fontes que a grande maioria da nossa população utiliza para se informar. Então, é sempre baseado nisso que as provas vão trazer as informações ali, seja como texto, seja como proposta de redação, pensando lá no futuro, né? Também na vida de vocês, independente da gente concordar ou não. Isso é importante, tá? Então, aquilo que foi discutido pela mídia precisa estar mais ou menos aí na cabeça de vocês, claro, guardando a ressalva de que as teorias de conspiração e aquilo que não pode ser comprovado cientificamente fica fora dessa sua linha de raciocínio, tá? Isso é importante, ok? Então, o que eu queria falar para vocês era isso. A informação é importante, sem dúvida, só que tomem cuidado com as fontes que a gente utiliza e principalmente essa história de ficar juntando um monte de informação assim desconectada, que eu acho que não funciona. Então, a respeito de vírus, pode aparecer sim num texto de alguma questão. É importante, por isso que vocês têm aula disso, inclusive tem lá na plataforma do VN10 também, né? E por isso que é importante que vocês estejam atentos, mas nunca vão fazer perguntas específicas para vocês, do tipo, quanto tempo o vírus demora para morrer fora do corpo humano, ou então se o álcool mata ou se não mata. Esse tipo de informação não vão cobrar de vocês agora, nessa faixa etária de vocês. Mas pelo menos saber o que está acontecendo no mundo é importante sim,